Olá, caros alunos, hoje nós estudaremos a expressão geral dos arcos, também chamado de conjunto das infinitas determinações. Notem que eu tracei aqui o círculo trigonométrico com a sua origem no ponto A e um arco com extremidade no ponto B. Tá? Note que o 60 graus não é o único arco que possui a sua origem no ponto A e extremidade ou extremo no ponto B, visto que eu poderia partir do ponto A, percorrer uma volta completa mais 60, ou seja, 360 mais 60 daria 420. Então note que o arco de 420 também tem a mesma origem no ponto A e extremidade no ponto B. Assim como poderia ter pensado em percorrer no sentido horário negativo, né? Se eu percorrer da origem no ponto A até o ponto B, nós teríamos o arco de menos 300 graus. Pois bem, esses infinitos arcos que possuem a mesma origem e extremidade é o que nós chamaremos de conjunto das infinitas determinações. Como é que eu escrevo agora esses infinitos arcos com origem no ponto A e extremidade no ponto B? Vamos pensar da seguinte forma. O ponto A sempre será o nosso ponto de partida. Ao partir do ponto A, quanto que eu caminho até chegar no ponto B? 60 graus. Então aqui nós teremos 60 graus, ou em radianos, π sobre 3. Pois bem, estou estacionado aqui nos 60 graus. Para eu retornar até o ponto B, eu caminho uma volta completa, mais 360, mais uma volta, mais 360, mais 360, mais 360. Ou seja, eu estou percorrendo de volta em volta. Quantas vezes 360? N voltas de 360. Note que esse N, por representar número de voltas, tem que pertencer ao conjunto dos inteiros. Em radianos seria π sobre 3 mais N vezes 360, que no caso vale 2π. Note que se você considerar para valores inteiros de N, considerando para N igual a 0, fica 0 vezes 360, portanto 60. Esse 60 é chamado de primeira determinação positiva. Se eu considerar para N igual a 1, nós teremos 360 vezes 1 mais 60, 420. O 420 seria o que nós chamamos de segunda determinação positiva. Tá? Considerando para N igual a menos 1, seria 60 menos 360, resultando em menos 300, que seria a primeira determinação negativa. Considerando um outro exemplo, eu quero escrever todos os arcos que possuem a origem no ponto A e extremidades no ponto B e também no ponto C. Então, partindo-se do ponto A, quanto que eu caminho até chegar no ponto B? 30 graus. Então aqui o 30, chamado de primeira determinação positiva, no mínimo tem que constar. Né? Estou estacionado aqui no ponto B. Para eu chegar até o ponto C, eu caminho mais 180, meia volta. Para voltar no ponto B, mais 180, mais 180, mais 180, mais 180, portanto eu somo N vezes 180 graus, lembrando que o N tem que pertencer aos inteiros. Se eu escrevesse em radianos, o 30 ele é π sobre 6, mais N vezes 180, que é π, com N sendo um número inteiro. Ok? Considerando agora esse arco com origem no ponto A e extremidades nos pontos B, C, D e E, considerando o ângulo entre B e C 90 graus, entre C e D também 90 graus e assim por diante. Né? Então note que aqui, partindo do ponto A, eu tenho que percorrer um arco de 60 graus, que é a primeira determinação positiva. Estacionado nos 60 graus, quanto que eu corro para chegar até o ponto C? 90 graus. Para chegar em D, 90 graus. Para chegar em E, 90 graus. Para voltar no ponto B, 90 graus, ou seja, eu estou somando de 90 em 90. Ou seja, aqui no caso seria 60 graus mais N vezes 90 graus. Esses arcos, tá, são chamados, no primeiro exemplo, chamado de arcos côngruos, no segundo exemplo, chamados de simétricos, e aqui esses arcos são chamados de equivalentes. Em radianos seria π sobre 3, que é o 60, mais N vezes 90, que é o π sobre 2. Pois bem, no último exemplo, eu quero todos os arcos com origem no ponto A e extremidade em B e C. Note que de A até B eu corro 30, para voltar em C eu corro 300, mais 60, 300 mais 60 mais 300, note que não está constante. Porém, ele é simétrico em relação ao eixo X. Então, note que aqui eu tenho um arco de 30 graus positivo e aqui eu posso pensar num arco de menos
30 graus. Ou seja, aqui eu poderia escrever mais ou menos 30 graus mais n vezes 360. Em radianos, o 30 graus seria o π sobre 6, né? Mais n vezes 360 graus. Então, note que quando eu escrevo mais ou menos 30, eu estaciono no ponto B e C, e quando eu somo 360 graus, eu estou incluindo os infinitos pontos. Bons estudos e até a próxima.